Queridos irmãos, queridas irmãs, nós celebrávamos na quarta-feira de cinzas o início do tempo quaresmal. Celebrávamos também o início da campanha da Fraternidade 2017. E hoje, no primeiro domingo da Quaresma, nós estamos iniciando a reflexão dentro da liturgia da palavra, exatamente no ponto onde a humanidade caiu e precisa de conversão do coração. A minha leitura de hoje narra a queda do homem no pecado. E algumas figuras dessa primeira leitura nos convidam a uma reflexão diante da realidade que o homem vive hoje por causa da consequência do seu pecado. A primeira realidade é a árvore do conhecimento do bem e do mal, da qual Deus havia dado ordem expressas para os nossos primeiros pais, dizendo para que eles não tocassem na árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que tocasse, sem dúvida, morreriam. Por que Deus não queria que os nossos primeiros pais tocassem na árvore do conhecimento do bem e do mal? Porque Deus sabia que o homem não teria condições de discernimento para poder discernir onde estaria o bem, onde estaria o mal. E exatamente é o que nós percebemos no mundo de hoje. Então isso não aconteceu somente na origem, mas também hoje nós percebemos que o homem troca aquilo que é o bem pelo mal e aquilo que é o mal pelo bem. Como se trocasse o que é doce pelo amargo e aquilo que é amargo pelo doce. Só Deus, na sua onipotência, na sua sabedoria, pode discernir o que é o bem e o que é o mal. E Deus, como um Pai bondoso que quis nos preservar de vivermos esse sofrimento que o homem vive hoje pela desobediência da palavra e da ordem de Deus. A segunda figura que nós encontramos é a figura da serpente, que procura colocar no coração e na mente, na inteligência do homem, uma figura errada de Deus, querendo colocar que Deus, ele não quer o nosso bem, que Deus é ciumento, que Deus é invejoso, que Deus quer só para si decidir sobre a vida do homem, através do conhecimento do bem e do conhecimento do mal. Diante dessa sedução da serpente, o homem começa a se revoltar contra Deus e procurar por si mesmo a felicidade para a sua vida. E pensam que a felicidade está nos prazeres. No momento que eu me vingo, no momento que eu coloco meu irmão para trás, eu começo a pensar que eu estou ali no caminho da felicidade.
Mas chega um momento que nós abrimos os olhos e percebemos que estamos nus. Foi exatamente isso que aconteceu com Adão e Eva, exatamente isso que acontece conosco. Quando abrimos os olhos, nós nos vemos na mesma condição dos animais irracionais, nus. E aí, diante desta realidade, nós caímos no erro de achar que Deus está nos castigando. Quando a liturgia da palavra, ou quando a palavra de Deus fala que nossos primeiros pais foram castigados, a palavra de Deus quer dizer que quando o homem procura por si mesmo viver a sua vida, ele mesmo se castiga, saindo do plano, saindo do projeto de Deus para a sua vida, para a sua experiência de felicidade. Aí o homem começa a perder a sua família, o seu emprego, as suas amizades, a sua felicidade e se encontra nu, se encontra sozinho. Então é importante que nesse tempo da Quaresma possamos refletir nesta realidade que nos apresenta a liturgia da palavra. Porque nós precisamos decidir quais são as opções das nossas vidas. Nós queremos fazer opção por Jesus Cristo ou por Adão. A segunda leitura nos apresenta essa contraposição entre Adão e Jesus. Jesus foi obediente à vontade do Pai e com essa obediência ele gerou vida, gerou alegria, felicidade. E por outro lado, nesta contraposição, Adão foi desobediente a Deus e gerou morte, gerou tristeza, gerou infelicidade. Por isso, irmãos e irmãs, precisamos recorrer ao Cristo e tê-lo como modelo para as nossas vidas. Porque o Evangelho de hoje, apresentando as tentações de Jesus, nos leva a acreditarmos que nele nós encontraremos a solução para a nossa queda no pecado. Nós encontramos na carta aos Hebreus uma colocação que é muito importante nós refletirmos, porque lá vai dizer que o Cristo está em condições de entender a nossa fraqueza, porque ele passou pela mesma tentação que nós passamos, ou pelas mesmas tentações que nós passamos, menos o pecado. Na verdade, a tentação não é uma coisa mal, porque a tentação ou as tentações levam-nos a refletirmos sobre a maturidade das opções que nós fizemos. Ao procurarmos na Bíblia, nós vamos perceber que grandes homens passaram por tentações. Adão, Abraão, Davi, Jó e tantos outros. Por isso o Evangelho de hoje é um convite para que nós possamos refletir
nas tentações do próprio Jesus. E na verdade, as tentações de Jesus é para que nós possamos refletirmos na realidade de Jesus quando é tentado e na realidade do povo no Antigo Testamento, nas tentações que passaram no deserto. Por isso que o Evangelho começa dizendo que Jesus dirigiu-se ao deserto e por 40 dias e 40 noites ele nada comeu. Fez o jejum. Isso quer nos mostrar, quer nos apresentar os 40 anos que o povo passou no deserto, na caminhada rumo à terra prometida. E o Evangelho de hoje nos apresenta Satanás querendo mudar a opção de Jesus, que era salvar a humanidade. E a leitura do Evangelho nos apresenta o demônio colocando para Jesus essa possibilidade de trocar a sua missão de salvador da humanidade pelos bens materiais. Foi exatamente esta realidade que o povo passou no deserto. O pão é necessário. O pão é abençoado por Deus. Tanto é que lá em Mateus capítulo 25, Jesus vai colocar que nós seremos salvos pelo pão que nós partilharmos com os irmãos necessitados. Tive fome e me deste de comer. No entanto, o pão, os bens materiais não pode ser a principal opção da nossa vida. E no momento que Jesus combate a tentação de Satanás, ele nos revela isso. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O pão espiritual, o pão da palavra de Deus. A segunda tentação que Jesus passou, exatamente também foi a que o povo passou no deserto. A tentação de colocar Deus à prova. No momento que faltava pão, no momento que faltava água, o povo murmurou contra Deus, colocando o amor de Deus à prova. Então aquilo que Satanás faz com Jesus, querendo que Jesus colocasse Deus à prova, pulando do alto do templo, é a tentação que o povo passou no deserto. E a tentação que nós também passamos hoje de colocarmos Deus à prova. Nós pedimos para que Deus arrume para nós um emprego, que Deus nos ajude a fazer um bom exame, uma boa prova, para que Deus cure a nossa avó, o nosso avô, o nosso pai e a nossa mãe. Se isso não acontece, nós começamos a duvidar de Deus. Começamos a murmurar contra Deus, achando que Deus não está preocupado conosco porque não fez aquilo que nós queríamos que Ele fizesse.
E a outra tentação é a tentação do poder, de buscar adorar aquele que tem poder. Quando Satanás faz a proposta para Jesus, para que ele o adorasse, ele lhe daria todo o reino da terra, foi a tentação do povo do deserto, no momento que eles constroem, que eles fabricam um bezerro de ouro e começa a adorar este bezerro. Então nós temos que tomar cuidado diante da proposta que Satanás fez para Jesus. Ele sabia que essa proposta não estava dentro do projeto de Deus. E por não estar dentro do projeto de Deus, seria uma proposta que iria oprimir o homem, oprimir a humanidade. Porque no momento que alguém domina todos os reinos, que tem o poder sobre muitas coisas, ele começa a fazer o contrário do que Deus quer que nós façamos. Ou seja, dominar sobre as pessoas, escravizar as pessoas, buscar interesses próprios. E esse projeto é diabólico, não é projeto de Deus, e por isso que Jesus recusa esse projeto. Então, muito mais do que buscarmos o poder através de títulos, através de honrarias humanas, mundanas, nós precisamos renunciar à proposta de Satanás e adorar somente o nosso Deus. Adorarás somente o Senhor teu Deus. Então é importante, irmãos e irmãs, que nesse primeiro domingo do tempo da Quaresma, nós continuemos nossa caminhada quaresmal consciente que só em Deus nós poderemos discernir o que nos conduzirá para a felicidade plena e eterna, que é a ressurreição com Cristo e depois a vida eterna que nos espera. Que Deus nos abençoe a todos, tenha um santo domingo do tempo da Quaresma, fortalecido no amor de Cristo, nosso Salvador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.